Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu trago para vocês, pessoal, um livro que é muito interessante para que a gente consiga visualizar o livro considerando 3 elementos integrados: o design do livro, o texto verbal e o texto não verbal, que é a imagem. Quem aprofunda nessa discussão sobre a importância do design na composição do que se entende por livro é a pesquisadora e escritora Aline Abreu. Então, a dissertação de mestrado dela foi sobre isso. E eu acho que é bem interessante a gente trazer essa discussão sobre o quanto o papel do design do livro entra nesse jogo de compor os sentidos da obra como um todo, pensada como um todo integrado de todas as suas partes. Então aqui já na capa, né, a gente tem algumas sinalizações, né, acerca do que vai ser tratado aqui. A gente tem o título em destaque, o personagem encalhado, mas por baixo a gente tem assim um outro texto que aparece riscado, né? Então a gente vê o personagem atolado, né, e outras coisas escritas, mas riscado. Lembra muito aquela ideia, assim, aquela imagem, né, do escritor que está, né, fazendo um manuscrito e não vai gostando das partes e vai riscando. Hoje, né, com texto digitado, né, a gente vai, simplesmente deleta e já vai reescrevendo. E aí a gente pensa, mas onde é que está esse personagem encalhado? Aí a gente vê no cantinho aqui uma cabeça, né, vou aproximar aqui para vocês olharem, tá? A gente vê uma cabeça. E aqui tá o olhinho, né? A mão do personagem, ele tá segurando o Edo encalhado. Então a gente já vê, né? Já vai tendo alguma ideia acerca desse personagem. E aí, quando a gente abre o livro, né? Já na primeira folha, a gente vê um texto todo riscado e o título em destaque aqui, tá? Eu não sei, cada leitor deve ter uma experiência particular, né? Ao manusear esse livro. Eu praticamente ignorei aquele texto de fundo e já fui lendo o que estava nas letras destacadas. E aí, quando a gente vira, a gente tem a página com o logo da editora, o nome da autora e o título, que normalmente é uma folha, né, não tem nada assim desenhado ou meio que poluindo, digamos assim, as informações. Mas nesse caso a gente segue, né, a autora vai seguindo essa mesma lógica da primeira página aqui, da primeira folha, que normalmente é uma folha de rosto ou folha de guarda, né? E aí a gente vê aqui o nosso personagem preso na emenda do livro. Então isso é uma coisa curiosa que a própria autora, Ângela Lago, né, que ela é citada na dissertação de mestrado da Aline Abreu, né, de quem eu falei há pouco, dizendo que normalmente essa emenda do livro é uma parte que os ilustradores costumam evitar. De alguma forma achando que pode atrapalhar, né, a construção da ilustração, enfim, para não entrar em disputa, né, na construção de sentidos, ou atrapalhando, ou sendo um obstáculo, né, para a concretização da ilustração. Então, o que a Ângela Lago faz? Ela subverte, né, essa lógica. Não é o primeiro livro dela com essa... Ou melhor dizendo, não é o único livro da autora, né, que se vale da emenda para construção, né, da obra. E aí a gente vê o personagem aqui parado no meio, né, com as mãozinhas ali de fora e aquele texto todo rasurado. E aí quando a gente avança, o personagem, então, começa a conversar. Fui cair num livro assim, né? E ele tá aqui, ó, no meio, bem na emenda, né? Aí ele diz, o que faço de mim? Aí tá ele preso aqui e a gente vê um jogo da velha aqui, né? E a gente fica pensando, será que esse jogo da velha foi feito pelo autor, pelo narrador, porque tem uma história de fundo aqui, tem esse personagem que conversa, que fala com a gente. Então, será que foi o autor que fez esse jogo da velha enquanto estava em dúvida sobre o que escrever?
ou é o próprio personagem que ficou jogando o jogo da velha porque ele está preso no livro, né? Então a gente tem vários elementos aqui para analisar. Aí ele diz: o que faço de mim? E aí, quero sair dessa história. Ó, e a gente vejam sempre o meio da página segurando esse personagem. Então parece que ele está preso mesmo ali no meio do livro. E aqui o texto, né, vocês vejam que ele, antes bem riscado, tá? Bem riscado, com uma letra bem miúda. E aí, à medida que a gente vai avançando, esses riscos, eles vão suavizando, né? De tal sorte que a gente já consegue ler o que está no fundo. Tá? Mas eu confesso para vocês que eu só fui ler quando terminou o livro. Aí eu voltei e fui tentar decifrar o que estava ali embaixo. E aí o personagem segue: quero sair dessa história. E vou saindo. Vitória, olha, já está com quase todo o corpo de fora. Mas vejam que o limite da página aqui do meio continua segurando o personagem. E cada vez a gente tem menos riscos aqui no texto de fundo. Aí daqui a pouco não tem quase nada. E ele só falta soltar o pé, olhem. Então vocês vejam que o pé está, um pedacinho aqui do tornozelo dele está preso exatamente no grampo do livro. Então vejam que o design, o projeto gráfico, ele entra na construção dos sentidos da obra. Então a gente tem vários elementos aqui, o próprio grampo atuando como um elemento de significado importante. Aí o personagem diz: só falta soltar o pé. E aí quando ele vê, pluft, soltei. Mas como é que é? Aí ele ficou preso por outra parte do corpo. Ele soltou o pé, mas prendeu de outra forma. E vejam que aí os riscos retornam. Os riscos começam a retornar, a riscaria toda começa a retornar, né? Agora estou sem cabeça, vejam. Agora ele está preso pela cabeça. E o livro volta a ficar todo riscado de novo. Adeus. Ó. Ele continua com a cabeça lá dentro. E ele, por favor, ele quer sair de qualquer jeito do livro. Veja que agora tem uma trama aqui com os riscos, parece até uma tela, né? E ele tá preso. Me esqueça. Ó, agora ele tá quase conseguindo escapar. E vejam que de novo os riscos estão sumindo. Tá? E agora? Será que ele conseguiu escapar ou não? Aí, claro, depois que termina, né? No meu caso foi assim, eu li todo o livro com destaque na atuação do personagem, na fala do personagem, né? E aí, só aqui que eu resolvi, então, depois, né, ler essa parte aqui, né? Depois eu retornei lá pro início para ver se modificava muito. E aqui a gente tem uma outra voz, que não é a do personagem, né? Que se confunde com a voz de quem seria o escritor. Então ele é um livro muito interessante, não só para os leitores, né? Eu sempre gosto de destacar que esse meu canal, ele é voltado para mediadores de leitura, para as famílias, né? Porque quando eu penso em mediadores, não são só os professores, os pais, as mães, as pessoas que cuidam dos filhos, né? Das crianças, também são mediadores de leitura. E aí eu gosto muito de apresentar esses materiais diferentes, né, em que outros elementos entram em jogo, para que a gente tenha uma interpretação acerca da obra, para que a gente entenda o funcionamento desse objeto livro, e que é bem interessante para a gente repensar as nossas práticas também de mediação de leitura, no que tange a exploração completa do material, ou por outra, uma exploração que coteje, né, que leve em conta outros elementos que não só o texto verbal e a imagem. E é claro que eu não aprofundo toda a análise, mas muitos elementos entram em jogo aqui. Eu espero que, né, num trabalho futuro, quem se interessar, né, por mediação de leitura e análise de livros infanto-juvenis se interesse, então, em aprofundar mais essa questão do papel do design na composição dos livros. Até um grampo, até uma emenda do livro, desempenha um papel importante na veiculação dos sentidos. Então ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Casa de Leitura.
Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.